Pronto, já está gravando, então vamos iniciar aí a nossa aula. O que a gente está dando continuidade hoje é a questão da forma fatorada. Vamos tentar entender um pouco aqui, ó. Ele diz assim: uma função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, isso é sempre a definição, né, pessoal? A gente viu isso. Que possui raízes reais x1 e x2, observe que ele está afirmando que já possui as raízes. Não é aquele caso que não possui raízes. Nesse caso, tem que possuir raízes. Então, ela pode ser escrita como um produto de suas funções, de duas funções de primeiro grau, né? Polinômio de primeiro grau. Aquele primeiro grau é aquele polinômio que não tem o x ao quadrado. Tem o x, mas não tem o x ao quadrado. E qual é essa forma que a gente pode escrever? A gente pode escrever assim, ó. F de x é igual a A, né, o valor do A, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Vamos tentar entender com um exemplo. Essa função aqui, ó, 2x ao quadrado menos 6x mais 4, se a gente procurar resolver ela, seja por Bhaskara ou completando o quadrado, a gente conclui que as raízes dela é x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Então, qual é a forma fatorada dela? É essa aqui, ó, f de x igual o valor do A, observe que o A é 2, ó. O A é esse elemento que acompanha o x ao quadrado. Então, ela pode ser escrita assim, ó, 2 vezes, aí abro parênteses e coloca assim, ó, x menos o valor da raiz. Observe que aqui é um menos. É da fórmula, certo? É da forma fatorada. Então, eu coloco menos 1, que foi o valor de uma raiz, vezes o x menos a outra raiz, menos 2. Isso aqui é o que a gente chama de forma fatorada. Então, vamos tentar entender novamente. Eu vou dar um outro exemplo sem escrever a equação. Eu vou dar só os 2x e perguntar a vocês se vocês entenderam. Vamos pensar assim. Ó. Vamos supor que eu tenho uma equação que a soma, ou a soma não, as raízes dela dá menos 2 e 3, certo? Menos 2 e 3. E o valor do A, nessa minha equação, vale 5. Ó, uma raiz é menos 2, a outra raiz é 3 e o valor do A é 5. Então, a forma fatorada dela é essa aqui, ó. F de x é igual 5, que é o valor do A, que multiplica x menos uma raiz, só que uma raiz dela é menos 2, então vai ficar menos menos 2, então vai ser mais 2, certo? Eu sempre troco o sinal. Ó, quando a raiz era 1, aqui eu botei menos 1. Quando a raiz deu 2, aqui eu botei menos 2. Observe que eu troco o sinal. Então, se aqui é menos 2, eu coloco mais 2. Vezes x menos a outra raiz. A outra raiz é 3 positivo. Então, eu vou colocar menos 3, certo? Essa aqui é a forma fatorada para uma equação do segundo grau, que o valor de A é 5 e as raízes é menos 2 e 3. Aí eu vou voltar aqui para a tela de vocês e pergunto se vocês entenderam para a gente poder adiantar o conteúdo. Deu para entender isso aí? Sim. Sim, professor. Tranquilo? Então vou para outra tela. Viu? Ô, Melissa, quer falar alguma coisa, Melissa? Professor, Pode falar. quando na equação, quando não tem o valor de A e a gente quer encontrar ele, a gente Pronto. vai ter que utilizar essa forma fatorada também? Quando não tem, Melissa, o A é 1. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo. Ó, uma equação, por exemplo. Deixa eu colocar duas raízes aqui que vai facilitar para você. Vamos supor que uma raiz é menos 5 e a outra raiz é 2. Lembra que eu disse, a gente viu aí agora, você tirou até a dúvida, aquela fórmula que é x ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto igual a zero. Se eu pegar a soma aqui, ó, menos 2, ou menos 5 mais 2, dá quanto? Menos 5 mais 2. Alguém consegue visualizar quanto é que dá? Menos 3. Menos 3, né? Menos 3. Então, eu posso escrever a equação assim, ó. X ao quadrado mais 3x
Porque é menos a soma. A soma aqui deu menos 3. Menos 3 dá mais 3. Mais o produto. Só que o produto aqui, lembra que o produto é o resultado de uma multiplicação. O produto aqui dá negativo, ó. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Então, menos 10. Isso aqui é igual a zero. Olha, se eu for colocar isso aqui, Melissa, na forma fatorada, vamos supor que a equação é essa aqui, ó. F de x igual a isso aqui, certo? Se eu vou colocar na forma fatorada, e como eu já sei as raízes, vai ficar assim, ó. F de x é igual ao valor do a, que é 1. Então, o a não está existindo. Quer dizer, o a existe, mas o valor dele a gente não está anotado aqui. A gente não precisa anotar porque é o número 1. Então, a forma fatorada vai ficar assim, ó. X mais 5, que eu troco o sinal, vezes x menos 2, porque eu troco o sinal. Pronto, tá aqui. A forma fatorada é essa. Eu não preciso escrever o a, porque o a é igual a 1. Não sei se deu para ficar claro, Melissa, nesse exemplo. Professor, Só como é que é isso aí? Deixa eu ver a dúvida do Danilo primeiro, Laura, que ele falou primeiro, tá bom? não, Não, tá bom. queria saber se a questão vai nos dar o x1 e x2 ou a gente vai ter que encontrar. Não, vocês encontram, né, e faz a forma fatorada. Mas isso aí é só se a questão pedir a você, escreva a função na sua forma fatorada, entendeu? Aí você encontra as raízes e faz isso aí que eu fiz no exemplo, certo? Na verdade, isso aí está no conteúdo, mas normalmente os problemas de Enem, vestibulares, não perdem a forma fatorada, não, perde a resolução mesmo, certo? Mas é bom você saber a forma fatorada, porque às vezes você consegue fatorar uma equação e já sabe quem é as raízes, sem precisar resolver, certo? Certo. Qual era a dúvida, Laura? É porque eu tô tentando entender o que o senhor fez aí, porque eu pensei que fosse fatorar a fórmula. É fórmula que fala? Isso. Essa fórmula aqui, Laura, se você for fatorar, ela fica desse jeito. Eu vou mostrar a você que é verdade. Ó. Se você pegar x mais 5 e multiplicar por x menos 2, olha quando é que vai dar. Ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. 5 vezes x dá 5x. X vezes menos 2 dá menos 10. Quando eu pegar aqui, ó, menos 2x mais 5x, vai dar, ó, mais 3x. Mais 3x. Menos 10. Observe que isso aqui é o que está aqui. Eita, meu telefone, deixa eu só desligar aqui. É o que está ali em cima, ó. Então, se você fizer a conta de baixo para cima, na verdade eu fatorei, certo? Só que essa fatoração, ela não é um produto notável tão simples. Então, fica difícil de o aluno perceber isso, certo? Professor, Oi. aí depois que a gente fazer a forma fatorada, a gente vai resolver com o que o senhor ensinou antes. Na verdade, Danilo, quando faz a forma fatorada, você já sabe as raízes. As raízes, na verdade, é só para mostrar as raízes. Ó. As raízes é menos 5 e mais 2. Lembra que tem que trocar o sinal. Para confirmar que está certo, então. Também pode ser para confirmar para que está certo, mas se você consegue fatorar uma equação do segundo grau, se você conseguir, eu estou dizendo que não é que nem quando eu digo se, é porque até para o professor, até para um matemático, às vezes não é tão simples fatorar. Às vezes a equação a gente não percebe a visualização. Não ajuda. Então é melhor ir resolver, seja por Bhaskara ou completar quadrado. Mas às vezes a equação é tão simples que a gente consegue fatorar ela. Então, se a gente consegue fatorar ela, na forma fatorada já mostra as raízes. Nesse caso é menos 5 e mais 2. Certo? É só para mostrar isso mesmo. Entendido? Entendido. Deixa eu liberar a entrada de mais um aluno aqui. Aí, Quem está chegando agora, pessoal, é bom fixar a tela. Não consegui escutar, Laura.
Ou Laura não, foi Eu ia dizer que Melissa, eu né? entendi, porque eu tinha pensado que eu estava pensando no X isolado, entendeu? X e 3x, aí dá para fazer X, eu estava pensando nele isolado. Para fatorar, você vai ter que tentar isolar o x, fazer exatamente essas continhas que você está falando. Mas nem sempre vai ficar tão simples fatorar, certo? Aqui, essa tela que estava para vocês, já estava mostrando a equação fatorada, não estava pedindo para você fatorar. Porque a equação do segundo grau, ela pode se apresentar na forma fatorada já. Então, ali já revela quem é as raízes, certo? Mas aí, se você chegar na equação do segundo grau e conseguir fatorar ela, perfeito, você já vê quem são as raízes. Mas nem sempre é tão fácil, né? Quando você está completando quadrado, ali você está fatorando. Ali você está resolvendo a equação do segundo grau fatorando. Então, se vocês praticarem completar quadrado, vai ficar fácil para vocês futuramente. Certo? Melissa ia falar alguma coisa, Melissa? Professor, mas existe a possibilidade da gente efetuar a fatoração e encontrar o valor de A? O A, Melissa, ele sempre vai aparecer na equação. Você não precisa procurar o valor dele, né? O A é quem acompanha o x ao quadrado, então ele já vai estar exposto. Se ele não está exposto, o A é 1. Né? Se for diferente de 1, vai estar lá, menos 7x ao quadrado, então A é menos 7. Se tiver menos x ao quadrado, o A é menos 1. Né? A equação já mostra o A. Não é depois que você fatora que você encontra. A equação já mostra antes. Tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Nada. Alguma dúvida? Eu posso mudar de tela aqui, pessoal? Já posso? Pode. Ok. A outra tela vai falar do gráfico da função, certo? A gente já viu mais ou menos o que é o gráfico de uma função quadrada, né? A gente já falou em parábola. Aqui ele quer mostrar como é que desenha essa parábola, quais são os pontos importantes, né? Ele diz assim, ó: para esboçarmos o gráfico de uma função quadrática, devemos seguir a seguinte sequência. Pessoal, não é obrigatoriamente seguir essa sequência. É aqui uma sugestão do material, certo? A primeira coisa que ele diz é determinar a concavidade da parábola. Eu já falei nisso. Alguém lembra como é que eu defino a concavidade? Se é para cima ou se é para baixo? Alguém lembra? No caso, vai É ser pelo o A. sinal do Sendo A. crescente ou decrescente. Pelo sinal do A, né? Pelo valor do A. Isso. Se o A é positivo, se o A é maior que zero, a concavidade para cima, sorriso feliz, ó. A positivo, felicidade. Se o A é negativo, é menor que zero, é um menos 7, por exemplo, um menos 10, um menos 1, a concavidade é para baixo, é um sorriso triste. A negativo, triste. A positivo, feliz. Certo? Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Podemos ir para o segundo tópico? Sim. Pronto. No segundo tópico, diz assim, ó: determinar a interseção da parábola com eixo 0y, ou seja, x é 0 e o valor do y. Quem é esse valor? A gente já viu também. Quem é esse valor na equação de segundo grau? Quem é que corta o eixo y? B. B é na equação do primeiro grau. A na do segundo grau é o valor de C. Ai. Certo, Danilo? Você não fala, não é que você tenha falado errado, é porque você se confundiu com a do primeiro grau. Na do segundo grau, né, na função polinomial do segundo grau, o valor de C é quem corta o eixo y. Certo? Alguma dúvida nisso aqui? Sim ou não? Não, não. Pronto. O terceiro ponto é determinar a interseção das raízes com o eixo x, né? A interseção da parábola com o eixo x. Pessoal, esse terceiro ponto, ele nem sempre existe. Ele nem sempre existe. Como assim, George? A parábola, ela pode estar assim, ó. A gente não ter solução para a equação de segundo grau, ou seja, não encontra as raízes. Então, esse terceiro ponto pode existir ou não. Quando é que ele existe?
quando a parábola toca no eixo Y, lá, no eixo X, aliás. Ó. Aqui tem duas raízes, pode ter só uma, né? A gente já viu que pode acontecer isso aqui, ó. Tocar só em um ponto, certo? Então, esse terceiro ponto aqui, ele nem sempre vai existir. Ele nem sempre vai existir. Deu para entender o que eu falei, pessoal? Ou tem alguma Deu. dúvida? Sim. Ninguém tem dúvida nesse ponto, nesse terceiro ponto? A gente vai desenhar, vai ter um exemplo depois dessa tela aqui. Certo? Certo. Alguma dúvida? Não? Posso ir para o quarto? Pronto. Pessoal, esse quarto ponto, a gente vai estudar essas coordenadas do x do vértice e do y do vértice. Aqui eu acho que eu escrevi errado, eu acho que não tem y não. Deixa eu ler aqui, ó. Determinar as coordenadas do vértice V da parábola. Esse é o nosso quarto ponto. Diz assim, ó, o vértice é o ponto de interseção da parábola com o eixo de simetria. Eu não falei em eixo de simetria, eu vou falar agora. Como o x do vértice pertence ao eixo de simetria, as abscissas dispostas de maneira simétrica em relação a x do vértice possuem a mesma imagem. Vamos tentar entender o que é esse eixo de simetria. Quando eu tenho uma parábola assim, ó, quando eu tenho uma parábola, ficou mal desenhado aí, mas pronto. Quando eu tenho uma parábola assim, vamos supor que o eixo y está aqui, ó, o eixo y está aqui e o eixo x está aqui. O eixo de simetria da parábola, pessoal, é aquela linha que é paralela ao eixo y e está passando no meio da parábola. É essa linha aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de eixo de simetria. É esse nome aqui, ó. É o que a gente chama de eixo de simetria, aquele eixo que passa no meio da parábola. A interseção com a parábola é esse ponto aqui que eles se encontram. Aqui é onde temos as coordenadas x do vértice e y do vértice. Esse x do vértice e esse y do vértice, existe uma fórmula para encontrar eles. Essa fórmula a gente vai ver no próximo slide. Eu só quero saber se vocês entenderam o que é o eixo da parábola e o que é o vértice da parábola. Esse vértice é aquele ponto que está em cima na interseção do eixo e com a parábola. É aquele ponto que eu fiz lá embaixo. Ele pode estar, a gente vai falar em ponto máximo e ponto mínimo, e vocês vão ver que ele pode ser um ponto de máximo da função, como também ele pode ser um ponto de mínimo da função. Eu só quero saber se vocês entenderam o que é o eixo da parábola e o que é o vértice da parábola. Deu para entender? O eixo é o que corta a parábola. No meio. O vértice é a bolinha que toca. Exatamente. Que é o que a gente chama de interseção do eixo com a parábola. Que é aquela bolinha lá que você falou, tá bom? Ok. Melissa vai falar alguma coisa? Eu vi que você ia ligar a câmera. Então, o áudio. Então, professor, existe dois eixos, né? O eixo da simetria e o eixo da parábola, é assim? O eixo da parábola é o eixo da simetria. É a mesma coisa. Na verdade, aí eu tenho três eixos. Vamos lá, vamos tentar. Olhe para a imagem e vamos localizar os eixos que estão ali. Ali eu tenho o eixo Y, que é onde tem o Y ali, certo? A coordenada x igual a 0. E tem o eixo X. Eu tenho dois eixos aí, que são os eixos do plano cartesiano. Além desses dois eixos, eu desenhei um terceiro. Esse terceiro que eu desenhei é aquele que é paralelo ao eixo Y e corta a parábola no meio. Deu para entender? Esse que corta a parábola no meio recebe o nome de eixo da parábola. Vocês vão estudar isso também na terceira série. A gente vai ver geometria analítica e vai estudar parábola. Da forma que a gente vai estudar lá, não é a mesma forma que a gente está estudando aqui. Aqui a gente está estudando função quadrática que tem o gráfico que forma uma parábola. Lá a gente vai estudar a parábola que é formada por uma equação de segundo grau. Certo? Posso ir para o próximo slide? Pode. Certo, vamos lá para o próximo slide. Ó, nesse próximo slide, ele quer que a gente esboce o gráfico dessa função. Para esboçar o gráfico, eu tenho que saber algumas coisas. A primeira coisa é o valor do A,
Quem é o valor do A aqui? 2. 2. Se A é 2, ele é positivo. Então, como A é maior que zero, que o A deu igual a 2, a parábola ele tem essa concavidade aqui para cima. A outra coisa, que é o segundo tópico, que ele queria que a gente visse, é o valor do C, que é o valor que corta o eixo Y. Quem é o valor de C aí? 1. C é igual a 1. Então, eu já posso começar a desenhar a parábola. Eu vou começar. Eu vou colocar aqui o eixo Y e o eixo X. Por enquanto, eu não posso desenhar ela completamente, porque eu sei que ela passa no ponto 1. Eu vou botar o ponto 1 aqui, ó. Eu sei que ela passa aqui. E eu sei que ela está com concavidade para cima. Mas ela pode estar aqui, ó. Ou ela pode estar aqui, ó. Ou ela não pode nem ter raiz, fazer isso aqui, ó. Certo? Então, por enquanto, eu sei que ela passa ali. E tem a concavidade para cima. Entendido até aqui? Sim. Alguma dúvida, pessoal? Ninguém tem dúvida até aqui? Não? Pronto. Então vamos continuar. Isso aqui era o nosso primeiro item. Certo? Isso aqui era meu segundo item, naquela ordem que a gente viu no slide anterior. O terceiro item era as raízes. Vamos encontrar as raízes aqui. Vocês preferem que eu encontre completando quadrado ou por Bhaskara? Quadrado. Quadrado. Pronto. Eu vou completar quadrado aqui, mas depois eu vou apagar. Então, quem quiser copiar, eu acho que alguém falou no chat. Aí já vai copiando junto comigo. Deixa eu ver aqui se foi isso mesmo. Compartilhe o arquivo. Eu vou falar. Eu vou resolver completando quadrado. Aí quem quiser praticar aí, copiando junto, certo? Porque eu vou apagar pelo espaço que a gente tem aqui. Eu não vou deixar escrito, não. Então, completando quadrado, eu vou até colocar aqui do lado. Depois eu faço a tela. Temos a seguinte conta. 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Eu vou igualar isso aqui a zero, né? Porque eu estou procurando as raízes. A primeira coisa é igualar a zero. Para deixar x igual a 1, eu vou dividir toda a equação por 2. Vou dividir por 2 toda a equação. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 3x sobre 2 mais 1 sobre 2 igual a zero. Até aqui, pessoal, é bom falar no áudio, viu? Que eu não estou vendo a tela de vocês, não. Até aqui, deu para entender o que eu fiz? Sim? Sim, professor. Pronto. Então, o Oi. nosso objetivo principal é igualar o valor do A a 1, né, A 1. professor? Para completar o quadrado, ficar mais fácil de completar. Né? Aquilo que a gente estudou ontem. Aí agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aparecer um 2 aqui, ó. Eu tenho que aparecer um 2 aqui. Então, eu vou multiplicar esse número aqui por 1. Só que eu vou multiplicar por 2 dividido por 2, que é 1. Eu falei isso aqui ontem a vocês. Então, eu vou escrever a equação assim, ó. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3 sobre 4. Vamos entender o que é esse 3 sobre 4. Deixa eu voltar aqui. Vamos entender o que é esse 3 sobre 4. O 3 já está lá em cima. O 4 é 2 vezes 2, que dá 4. Eu escrevi nessa ordem, que é aquela ordem que aqui é o A e o B. Não sei se vocês estão lembrados de ontem. Agora eu quero que vocês me confirmem se deu para entender o que é que eu fiz. Poderia explicar só mais uma vez? Certo. Vou apagar. Vou deixar aquilo vermelho lá. Aquilo vermelho você finge que não está vendo. O que a gente tem é 3x sobre 2, porque eu dividi toda a equação por 2. Como eu quero que apareça um 2 aqui em cima para completar meu quadrado, eu vou multiplicar 3x sobre 2 por 1. Só que esse 1 eu vou escrever assim, ó, 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. Até aqui, entendeu, Danilo? Sim. Pronto. Agora eu vou botar o resultado dessa multiplicação naquela forma fatorada, que me ajuda a identificar quem é A e quem é B. Escrever assim, ó.
x ao quadrado, no caso aqui é um sinal de menos, então menos 2 vezes o x é o próximo, que é o valor do A, ó. E o que falta eu colocar? Falta colocar um 3 que está em cima. E na parte de baixo, pessoal, é um 4, ó, que eu tenho 2 vezes 2. Certo? Então aqui está o meu valor do A e aqui está o meu valor do B. Lembrando, A e B daquela equação do trinômio quadrado perfeito. Não é da equação de segundo grau, não. Até aqui tá entendido, pessoal, para todo mundo. Ainda falta completar o quadrado. Eu só quero saber se está entendido até aqui. Sim. Sim, pronto. Aí ontem, quando eu demoro a falar assim, pessoal, é porque eu tô bebendo um pouquinho d'água, certo? Aí ontem, eu falei a vocês que a gente tem que adicionar o quadrado de B. Então, eu vou adicionar aqui, lembrando que eu tenho que adicionar os dois lados da equação. Eu vou somar aqui, ó, 3 sobre 4 ao quadrado. Então, eu tenho que somar do lado de lá também. 3 sobre 4 ao quadrado. George, aquele 1/2, eu vou passar para o outro lado. Deixa eu liberar a entrada de um aluno. Eu vou passar para o outro lado, ó. 1/2 vai para o outro lado, menos 1/2. Certo? Então, o nosso problema, isso tudo aqui, ó, isso tudo, virou esses dois do meio. X com o sinal de menos, né? Menos 3 sobre 4 ao quadrado. E do outro lado, George, eu tenho 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Eu tenho 9 sobre 16. Só que aqui ainda tem menos 1/2. Pessoal, olha o que é que eu vou fazer com esse 1/2. Eu vou até afastar a tela. Para resolver a equação embaixo, esse denominador, que é 1 sobre 2, tem que ser 16 para ficar igual. Então, eu vou multiplicar por 8 em cima e por 8 embaixo. 1/2 é a mesma coisa que 8 dividido por 16. Ó. O de cima é a metade do de baixo. Ó. 1 é a metade de 2. 8 é a metade de 16. Então, ao invés de escrever 1 sobre 2, eu vou escrever 8 sobre 16. Entenderam o que eu fiz? Ao invés de escrever 1/2, escrevi 8 sobre 16. Espera aí que eu não escutei bem não. Deixa eu olhar para a tela de vocês. Quem foi que falou? Repete novamente, por favor, essa última parte. Pronto, vou repetir. Daniel, teu microfone tá ligado. Ó, aqui eu coloquei 9 sobre 16, que é a solução disso aqui, ó. 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, certo? 3 sobre 3 elevado a 2 dá 9, 4 elevado a 2 dá 16. Aí aqui eu tenho que colocar menos 1/2. Só que se eu escrever menos 1/2, o denominador vai ficar diferente. Eu não vou ter como resolver. Eu quero que aqui no lugar do 2 seja 16. Então eu vou colocar uma fração equivalente. Quem é uma fração equivalente? Aí eu observo o que eu fiz aqui, ó. 1/2, eu multiplico o numerador por 8 e o denominador por 8. Para embaixo virar 16. 2 vezes 8, 16. 1 vezes 8, 8. Então, 1/2 é a mesma coisa que 8 dividido por 16. Então, eu escrevo 8 dividido por 16, no lugar de 1/2. Entendeu? Sim. Esse tipo de coisa que eu fiz aqui, pessoal, eu vou até olhar para vocês. Deixa eu mudar a tela aqui. Ó, essa conta que eu fiz agora, muitos alunos têm dificuldade em perceber isso. E futuramente, né, se for interesse de vocês, eu não sei se eu vou nem esperar as aulas presenciais, que a gente não tem certeza de quando volta. Mas eu vou abrir tipo um mini curso de matemática básica, que é para trabalhar essas coisas, certo? De fração equivalente, resolver questões de primeiro grau, de radiciação, potenciação. Aí eu vou ver se eu faço isso como um projeto de extensão. Aí quem tiver interesse se inscreve, que é justamente para a gente trabalhar essa parte de matemática básica. Tá bom? Bora. Essa manhã. Pronto. Eu vou só esperar aí um tempo mais, porque a Mariana tá de férias, ela é quem é a coordenadora. Talvez eu até fique na extensão, aí eu vou amadurecer essa ideia. Mas é para esse ano ainda, tá bom? Acho que março, abril a gente deve estar começando. Vou voltar aqui para a tela branca e terminar a equação. Ó, o lado direito agora eu posso resolver. Como o denominador já está igual, vai ficar assim, ó.
16 eu conservo. E 9 menos 8 dá 1. Do lado direito, pessoal, eu tenho isso aqui. Do lado esquerdo, aliás, eu tenho ó, x menos 3 quartos. Está elevado a 2. Esse 2 passa para o outro lado sendo raiz e o sinal de mais ou menos aqui. Ó. Continuando a solução disso aqui, vai ficar assim, ó, x, 3 quartos está negativo, vai para o outro lado positivo. E aqui vai ficar ó, mais ou menos a raiz de 1 dá 1, a raiz de 16 dá 4. Pessoal, até aqui deu para entender o que eu fiz? Deu. Pronto. Eu vou separar em duas soluções. X', que vai ser 3 quartos mais 1 quarto. 3 mais 1 dá 4, então vai ficar 4 dividido por 4, que é 1. Isso aqui é uma raiz. E a outra é essa aqui, ó, x duas linhas, que é com sinal de menos. 3 sobre 4 menos 1 sobre 4. 3 menos 1 dá 2. Pessoal, 2 sobre 4 divide por 2 em cima e embaixo é a mesma coisa que 1 dividido por 2, simplificando, é uma fração equivalente. Então, as raízes a gente já descobriu. É 1 e 1 meio. Então, eu vou voltar. Vocês querem copiar isso aqui, tirar o print, alguma coisa, que eu vou voltar para outra tela. É bom, professor. Então, eu vou esperar um pedacinho aí para vocês copiarem a solução. Quando vocês copiarem, deu afirmativa aí. Professor, lá dentro do quadrado, que vai ter o valor de A e B, o valor de A pode ser um número negativo, tipo menos x, Pode. menos 3 quartos elevado ao quadrado? Pode. O A, O A pode ser negativo. Nesse caso aqui, nessa equação, ele não é negativo. Mas em outra equação pode ser. Certo? ele pode ser, mas não vai ter raiz. Não, é assim, Danilo. Se você quer resolver a equação, completar quadrado, e o A está negativo, o ideal é que você multiplique a equação por menos 1 para o A ficar positivo. Uhum. Certo? Para Certo. facilitar a resolução. Isso aí não vai envolver se a equação tem raiz ou não. O que vai dizer se a equação tem raiz ou não é aquele valor do delta que a gente viu. Ou se o outro lado, se você fizer completando quadrado, o outro lado que não está elevado a 2 for negativo. Aí não tem raiz, certo? O A não Certo. define isso. Quem define é justamente o delta ou a resolução do completar quadrado. Certo? Então, Melissa, se você está resolvendo a equação e essa equação é negativo, você deve primeiro multiplicar a equação por menos 1 para deixar o A positivo. Certo? Aí continua a resolução. Lembrando que quando você multiplica por menos 1, vai mudar o sinal de todo mundo. Exemplo, para você não ficar confusa. Se eu tenho uma equação assim, ó, menos x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0, se eu quero completar quadrado aqui, o primeiro passo é multiplicar ela por menos 1. Vai virar x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a 0. Observe que o sinal de todo mundo trocou. A partir daqui eu começo a resolver completando quadrado. Deu para entender? Sim, mas professor, também não poderia lá dentro do quadrado, vamos supor, que o A fosse negativo. Não seria melhor logo multiplicar elevando a potência? Aí o A se tornaria positivo. Entenda. O que está elevado ao quadrado é o x e não o A. O A aqui é menos 1. A é menos 1. Certo? Deixa eu melhorar aqui. A é igual a menos 1. Mas o A não está elevado ao quadrado. Quem está é o x. Olha, pessoal, matemática básica. Eu vou até mostrar isso aqui a você, que eu acho que é a dúvida que Melissa está. Menos 7x ao quadrado é diferente de menos 7x ao quadrado. Essas duas coisas são diferentes. Essa de baixo dá 49 positivo x ao quadrado. A de cima é simplesmente menos 7x ao quadrado. Não sei se deu para você entender agora, Melissa. O que está elevado ao quadrado na primeira
é x ao quadrado. O que está elevado na segunda é menos 7x ao quadrado. Essas duas coisas são distintas. Deu para entender? Sim, professor, agora entendi. Então, o sinal ali do A, você vai ter que multiplicar por menos 1 mesmo para resolver. Certo? Ficou claro, né, aí? Ficou, professor. Agora, professor, surgiu outra dúvida. Diz aí. Lá no caso, o senhor colocou assim, 2 sobre Deixa eu 2, ir para lá. que ele, no caso, representa o 1, certo? Certo. Mas poderia ser outro número, tipo 5 sobre 5? Não poderia. Mas por que eu quero 2 sobre 2? Porque a minha conta, lembra lá, é ax ao quadrado, mais ou menos, né? Menos 2ab, mais b ao quadrado. Eu quero que apareça o 2, então eu não posso botar o 5 se eu estou querendo que apareça o 2. Certo? Mas se eu multiplicar por 5 sobre 5, também não está errado. Só que eu não vou conseguir completar o quadrado, porque eu quero que apareça o 2. Certo? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Então, continuando aqui, a gente sabe que as raízes é 1 e 1 meio. Vou voltar para cá, para a gente desenhar o gráfico. E eu sei que x' é 1 meio e x duas linhas é 1. Isso foi o que a gente encontrou. Então, eu vou aqui para o meu gráfico. Vamos supor que o 1 está aqui, ó. A metade de 1, 1 dividido por 2, vai estar aqui no meio. Então, o gráfico, pessoal, passa aqui nesses dois pontos. Entre 1 e 1 meio. Então, ele vai fazer isso, pessoal. Ó, vai vir aqui, vai descer e vai subir. O eixo de simetria que a gente viu antes, ele sempre vai estar entre as duas raízes. O eixo de simetria, pessoal, ele vai passar aqui no meio. Ó. Não ficou tão no meio, deixa eu arrastar um pouquinho. Então, o x do vértice, ele está aqui, ó. Aqui é o quarto tópico, x do vértice. O x do vértice, existe uma fórmula para encontrar ele. A gente vai estudar. Eu não quero mostrar agora. Mas eu já posso dizer a vocês que está entre as duas raízes. Está entre 1 e 1 meio. Certo? Ele sempre vai estar no meio. Deu para entender, pessoal? É o quarto tópico. Ó, vou até botar aqui, ó, de preto. Ó. Quarto tópico. É o x do vértice. Onde é que está o x do vértice? É a média aritmética entre as duas raízes. É pegar o valor de x1 mais x2 e dividir por 2. Certo? Eu pegava 1 mais 1 meio e dividir por 2. Como assim, Jorge? Vamos fazer essa conta. Pega 1 mais 1 meio e divide por 2. Como é que eu faço essa conta? Troque 1 por 2 sobre 2. Ó, 1 é a mesma coisa que 2 dividido por 2. 1. Mais 1 sobre 2. Como o denominador agora está igual, eu somo o numerador. 2 mais 1 dá 3. Em cima dá 3 sobre 2 e embaixo dá 2. Eu tenho uma fração dividida por 2. Conserva a de cima. Vou botar aqui embaixo. 3 sobre 2, ó, conservei a de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Pessoal, embaixo eu tenho 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 1. 2 é 2 sobre 1, é 2 dividido por 1. Então, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Na multiplicação é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 2 dá 4. Então, o x do vértice é esse ponto. As coordenadas desse ponto aqui, ó, é 3 sobre 4 e um certo valor para y, que eu não sei ainda quanto é que é. A gente vai estudar no outro slide. Eu quero saber só se vocês entenderam o que seria esse x do vértice. É o meio das duas raízes. É somar as raízes e dividir por 2. Entendido? Muita informação já, né? Tá dando para acompanhar, Calma pessoal? aí, professor, relaxa. Respira um pouco. Vamos lá, respirar. Às vezes eu falo muito rápido, eu fico empolgado, mas vocês dá um freiozinho aí. Para, tira a dúvida. E aí, posso ir pro próximo slide? Pode ser, senhor. Diz aí, Ana. Você disse pode, foi, Ana Clara? Falei, pode ir. Ah, beleza. Ó, no próximo slide vai falar exatamente de máximo e mínimo da função.
Pessoal, esse máximo e mínimo, existe uma forma para encontrar o y do vértice e existe uma forma para encontrar o x do vértice. Aqui, deixa eu ver se tem outro slide. Não tem. Eu não coloquei a fórmula do x do vértice. Mas o x do vértice é o que eu falei antes. É pegar as duas raízes e dividir por 2. Mas de toda forma eu vou botar o x do vértice aqui, a fórmula. Deixa eu ver se não está em nenhum canto. Eu achava que eu tinha colocado. Não coloquei. Deve estar no material, só que eu não peguei o recorte. Mas é menos o valor do B sobre 2A. Certo? Ó, x do vértice é menos B sobre 2 o valor de A. Certo? 2 vezes o valor de A. Isso aqui é a fórmula do x do vértice. Tem no material de vocês. Eu só não fiz o recorte. O que eu botei aqui foi só o y do vértice. Vamos entender o que é esse x do vértice e y do vértice. Pessoal, se a parábola está com a concavidade para cima, que é esse primeiro exemplo, esse aqui, ó, o que está compartilhado é a tela, né? Para vocês, deixa eu ver aqui. Ó, se a gente tem esse exemplo aqui, existe um ponto que ele tem uma coordenada mais baixa. Meu telefone, só desligar aqui. Esse ponto é o que a gente chama de vértice, tá? Aqui, ó. Ele tem uma coordenada y. E esse valor, que é a coordenada y, é exatamente essa fórmula para encontrar. Menos o valor de delta, dividido por 4A. George, da onde vem essa fórmula? Eu posso, né, ir fatorando a equação do segundo grau. Fatorar é completar quadrado. O que eu estava ensinando a vocês em outras aulas. Eu podia fazer até isso aqui para vocês verem, mas demora um pouco, é uma conta extensa. E a gente descobre que o valor do y do vértice é exatamente esse menos delta sobre 4A, certo? É uma conta matemática. Mas para vocês, a gente é melhor aceitar isso como verdade e não confundir a cabeça de vocês. Menos delta sobre 4A é o valor, é a coordenada do valor do y no vértice. O valor da coordenada de x é menos b sobre 2a. Então, o vértice, eu vou até voltar para a tela aqui, ó. Quando a gente tem esse vértice aqui, aqui está só a coordenada y dele. A coordenada x aqui, ó, que é aqui embaixo, é menos b sobre 2a. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um desenho que é mais fácil aqui, ó. Quando eu tenho aqui esse ponto ali, as coordenadas dele é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Certo? Deu para entender, pessoal? O que é as coordenadas do vértice? Usa-se essas duas fórmulas. Menos delta dividido por 4a e isso para o y, né? E para o x, menos b sobre 2a. Entendido? Mas no caso, professor, eu vou ter que colocar primeiro o valor do x para depois colocar o valor do y, né? Exato. Sempre, né, nessa ordem. X e depois y. Algumas questões vão pedir isso, principalmente na avaliação. Aí você tem que perceber que é quando é o y e quando é o x. Eu vou até dar um exemplo aqui para não confundir a cabeça de vocês. Ó. Na lista lá, tem uma questão que é um canhão aqui, aí atira uma bola, certo? E essa bola cai aqui. Então, se a pergunta for ó, eixo Y, eixo X. Se a pergunta for, qual é a altura máxima que é essa bola do canhão? Aqui é o canhãozinho, certo, pessoal? Tem uma bazuca aqui, aí deu um tiro e essa bola fez uma parábola. Qual é a altura máxima que essa bola alcançou? A altura máxima é aqui, ó. Aí vai ser, eu estou procurando o y, a altura máxima. Então, eu estou procurando o y do vértice. Se a pergunta for, essa bola percorreu 150 metros. Aqui é o ponto 0, aqui é o ponto 150. O canhão atingiu a altura máxima depois de quantos metros? Aí vai ser aqui no meio, ó. Se a distância era 150, o meio é 75. Então, o x do vértice é 75. Deu para entender? Quando eu pedir a altura, eu estou pedindo o y. Certo?
Porque a coordenada y é que me diz a altura de uma certa situação. Né? O x me diz ali a que distância percorreu aquela bola, por exemplo. Ah, quantos metros percorreu na horizontal para atingir a altura máxima? Nesse exemplo, 75 metros. Vocês vão ver, resolvendo as questões, vocês vão ver isso aí, bem fácil. Tranquilo? Até aqui? Deixa eu só voltar a tela para cá para dar um exemplo, para falar desse máximo e mínimo. Ó, pessoal, esse máximo e mínimo é o seguinte. Se a parábola tem concavidade para cima, ela ó, vai descendo, chega aqui no vértice, depois começa a subir. Ou seja, ela tem um ponto de mínimo, é o valor menor que a parábola atinge. Então, aqui é um exemplo de ponto de mínimo. Já na parábola de baixo, ela sobe, chega no ponto mais alto, depois começa a descer. Então, esse vértice aqui tem um ponto de máximo. Então, vamos lá. Quando A está positivo, temos um ponto de mínimo, certo? Quando A está positivo, o vértice é um ponto de mínimo. Quando A está negativo, o vértice tem um ponto de máximo. Ele é o ponto máximo da função. Isso está no material de vocês, ó. Ponto máximo, ponto mínimo. Aí, professor, a equação que é delta sobre 4A não vai mudar, não é? A equação não muda, não. É B ao quadrado É só menos positivo e 4. negativo por causa do A. Ok, Certo? certo. Deixa eu ver se tem algum exemplo. Não tem exemplo, pessoal. Agora seria resolver os exercícios. Eu vou fazer o seguinte. Bora. Os exercícios, como eles já estão resolvidos, eu vou parar o vídeo aqui, certo? E vou resolver um ou dois para tirar a dúvida de vocês e vou ficar com as meninas aí que querem falar comigo, certo? Eu vou parar a gravação aqui, combinado? Combinado. Tá gravando, né? O WhatsApp